Eu quero convidá-los a irem comigo suas Bíblias, livro de 2 Crônicas, capítulo 33, de verso 1 ao verso 9. Alguém poderia, por gentileza, desligar esse ar-condicionado aqui para mim, ó? 2 Crônicas, capítulo 33, leremos o verso 1 até o versículo de número 9. Muito obrigado. Todos encontramos. Estaremos lendo todo esse texto da palavra do Senhor. Eu vou até avançar um pouquinho. Vocês vão me acompanhando aí na Bíblia de vocês. 2 Crônicas 33, verso 1 ao verso de número 9, um pouquinho mais de ainda. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das possessões, de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos e se prostrou diante do exército dos céus e o serviu. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos Balaíns, fez postes ídolos, se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado em toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Até o verso 13. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém. Ao seu reino, então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Vamos orar? Coloque sua vida na presença do Senhor mais uma vez. Vamos clamar a Ele compreensão da palavra que será ministrada. Bendito Deus, Pai de amor, nós te agradecemos, ó Deus, por crer que o Senhor se faz presente enquanto aqui dedicamos a nossa vida como culto agradável ao Senhor. Nossas orações, louvores, um tempo de fato oportuno que retiramos para nos edificarmos do Senhor. Nesse momento agora do culto, abrimos a Tua palavra. Ao lê-la, Senhor, cremos que ela é suficiente para trazer aos nossos corações toda a instrução que vem do Senhor.
Contudo, ó Deus, temos a oportunidade de dedicar um tempo a mais ao estudar essa palavra, de tirar dela lições para a nossa caminhada. Por isso, suplicamos ao Espírito Santo do Senhor que fale a cada um dos corações que agora tem a oportunidade de dedicar atenção ao Senhor, ó Pai. Traz ao nosso coração cativo a Tua presença. Tira diante de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos distraia de dedicar o tempo exclusivo à Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto eu estudava esse sermão, eu preparando aquilo que seria estudado com os irmãos, eu me lembrei da história do Neymar, lá no comecinho da carreira dele. E foi um começo muito conturbado para quem gosta de futebol, ou pelo menos para quem acompanha os noticiários. Deve se lembrar que a carreira daquele jogador lá no início foi uma carreira marcada por muitos escândalos. Escândalos ligados à postura dele, postura profissional, postura como alguém que se dedicava àquele trabalho e que, de uma maneira muito rebelde, não se dedicava em atenção às normas que eram levadas até ele. E um episódio gravou muito a carreira daquele rapaz, que foi quando o técnico do Atlético Goiano, após um jogo e após muitas ofensas trazidas da parte dele, disse que o futebol estava criando um monstro. Talvez alguns se lembrem desse discurso feito pelo técnico, e isso se mostrou muito real nos fatos que seguiram o início da carreira daquele rapaz. O fato de que na partida que ele disputou, ele desrespeitou o técnico do time, e quando o técnico se preparou para adverti-lo, se preparou para puni-lo, logo em seguida o clube demitiu o técnico. E aí a gente vai ver uma série de histórias que acompanharam o início da carreira daquele rapaz, que foram marcadas justamente pelo apoio que ele teve ao ato de desobediência, ao ato de desrespeito, e que, de uma certa maneira, comprometeram muito o início da caminhada daquele rapaz e trouxe graves consequências para ele, mas que foram se moldando ali ao longo da sua caminhada. O fato, queridos, que eu quero trazer uma lição acerca da história daquele rapaz e que muito se amolda com aquilo que nós temos presenciado no mundo presente, é justamente o fato de que temos enfrentado um grande desafio no mundo atual, especialmente nós cristãos. Esse desafio é de afirmar que existe um caminho certo para que eu e você venhamos a seguir. Um caminho acertado, um caminho justo, um caminho correto. E que, ao escolhermos ir na direção contrária desse caminho, deliberadamente nós trazemos consequências para a nossa caminhada. Trazemos atos de injustiça e que esses atos trazem sobre si, lá no final, consequências, prejuízos e até mesmo castigo sobre aqueles que infligem a injustiça ou seguem por um caminho que não é aprovado, especialmente quando olhamos para a palavra de Deus como centro daquilo que é justo, bom, daquilo que é correto. Falar que uma pessoa hoje é alvo de punição por escolher fazer o que bem entende ou aquilo que lhe agrada ao coração é um discurso difícil na nossa sociedade. Especialmente falar no nosso tempo presente que por vezes o castigo ele é um caminho que produz benefício na vida da pessoa que sofre essa consequência. O sofrimento, a dor, tudo isso traz sobre as pessoas que empreendem um caminho de justiça, um caminho de oportunidade para a correção, para a mudança de vida. Esse é o grande desafio da igreja cristã no tempo presente. E nós podemos observar que essa história acerca da deliberada desobediência do homem e das consequências dessa desobediência é algo que as Escrituras vêm nos trazendo ao longo de todas as suas páginas. Especialmente olhando para esse texto que temos hoje diante de nós, eu quero tirar algumas lições pensando sobre a história de Manassés e como ela trata sobre esse tema. O tema que estudaremos essa noite, o terrível caminho que leva ao juízo. Se você olha para o capítulo que temos diante de nós, vemos aqui a história de Manassés, um rei que começou a reinar bem cedo, tem aí os seus 12 anos de idade. Ele era filho de Ezequias, que havia sido um bom rei em Israel, que havia seguido o caminho do Senhor, mas que aquela criança,
que começou ainda o seu reinado, vendo o exemplo do seu pai, seguiu na direção completamente oposta. Manassés ele reinava sobre o reino de Judá, era aquela parte dividida do reino de Israel, e o povo da parte de Israel, das 10 tribos, já haviam sofrido consequências graves e severas pelo seu caminho de desobediência a Deus. E até aqui Deus havia preservado o povo de Judá, justamente por causa dos seus reis, que tinham um caminho dedicado ao Senhor, e também pelo povo, que buscava trilhar um caminho de obediência a Deus, ainda que com alguns tropeços e com algumas dificuldades. Mas o que nós vamos ver a partir do reinado de Manassés, é que o mesmo caminho tomado pelo reino de Israel, agora também se toma parte do reino de Judá. Manassés ele tem um reinado longo, um reinado de mais de 50 anos sobre aquele povo. E a palavra de Deus nos diz que foi um reinado gravado pela desobediência deliberada ao Senhor. Um caminho que não buscou a Deus, um caminho que afrontou ao Senhor e que trouxe severas consequências, não somente para ele, mas para todo o povo. Eu quero, junto com os irmãos, tirarmos algumas conclusões sobre a história de Manassés e o que ela nos ensina. A primeira lição que essa história nos ensina é que existe um caminho aprovado por Deus. Presta bem atenção. Existe um caminho aprovado por Deus. Versículo de número 6 do texto que nós lemos, versículo 8, nos diz o texto assim: Deus falando acerca do povo de Judá, falando acerca da sua casa, ele diz: e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos, os juízos dados por intermédio de Moisés. Um ponto importante aqui, queridos, e que o texto nos destaca, é de que nós venhamos a compreender que ao longo da história, Deus sempre tratou de nos demonstrar que existe um caminho para que eu e você venhamos a perseguir. Existe uma verdade absoluta. Existe algo em que nossos corações devemos sim nos apegar e caminhar com essa verdade. Amém? Verdade. Isso é algo que está presente desde a criação. Quando nós olhamos para a pessoa de Deus, nós vamos ver que o ato criador, ele revela a própria pessoa do Senhor, seus atributos. Nos revela que Deus é um Deus reto, é um Deus santo, é um Deus bondoso, e esses atributos pertenceram não apenas a Ele, mas quando Ele nos cria, Ele também coloca em nossos corações desses mesmos atributos. Quando Deus coloca o homem no Éden, Ele diz que esse homem tinha um caminho a perseguir, um caminho de obediência, e que ao trilhar esse caminho, ele teria relacionamento com o Senhor, e também gozaria das suas bênçãos, mas que ao optar por um caminho diferente desse, ao seguir um caminho que não aquele deixado pelo Criador, ele também teria sobre si as consequências do mal que ele poderia empreender. É muito interessante, queridos, porque as Escrituras jamais, em nenhum momento, elas deixam aquele território cinza, em que eu e você podemos imaginar que algo não é nem bom e nem mal, mas que algo pertence à minha escolha. Não é assim que Deus nos criou. Antes, Ele estabeleceu a sua bondade como parâmetro de vida para cada um de nós. E ao longo da caminhada nossa como humanidade, mesmo após a nossa queda, Deus se preocupou em estabelecer a sua verdade e nos dizer o caminho que deveríamos perseguir. Quando Deus então traz Moisés, o seu servo, Ele traz a lei, e a lei são as diretrizes da parte de Deus, para que eu e você venhamos, ao longo da nossa vida, também perseguir o bom exemplo, o bom caminho que Deus estabeleceu. Quando Cristo vem, Ele reafirma esses mesmos princípios, Ele determina que eu e você também tivéssemos uma vida acertada na nossa caminhada, e isso foi perseguido por todo o povo cristão ao longo da sua caminhada.
É muito importante, queridos, nós recordarmos e o próprio Deus trazer essa clara mensagem no texto que nós lemos de que existe uma verdade absoluta, em tempos onde tudo tem sido relativizado, em que nós achamos que basta ter um relacionamento com Deus de uma forma parcial, em que eu apenas gozo dos seus benefícios, mas não tenho nenhum compromisso com Ele e com os seus preceitos. A palavra de Deus nos diz que esse caminho ele é inconciliável. Não é possível que eu diga que sirvo ao Senhor e eu tenho uma vida contrária a Ele, porque Ele estabeleceu regras, conduta, uma forma que eu e você devemos viver. E no versículo de número 8, ele diz que a sua presença ela está garantida na vida desses de Israel e também na nossa no tempo presente, à medida em que eu e você trilhamos esse caminho. É importante, queridos, nós sabemos que não dá para relativizar a verdade. Talvez alguns dos irmãos tenham visto muitos dos seriados que a gente assiste na televisão, mas teve um que me chamou muita atenção, A Casa de Papel. Fez muito sucesso. E a gente torcia para quem? Para o ladrão, para o bandido, para aquele que assaltava, porque era legal, porque ele parecia ter uma causa nobre, a causa de enriquecer, em custas do governo, que era um governo opressor, e isso justificava o mal moral que ele, ou eles, executavam. A gente tem Lúcifer que passa também, a gente tem muitos outros exemplos saindo dos seriados e indo para a vida cotidiana, onde nós relativizamos as verdades acerca do que é certo e do que é errado. Mas presta bem atenção, Deus não relativiza essas coisas. Ele estabelece de forma clara, evidente, de que existe um caminho aprovado por Deus e naturalmente o oposto também é verdade. Existe um caminho que Deus rejeita. E por causa disso, Manassés, ao ser julgado pelo Senhor, ele diz claramente que o caminho que Manassés estava tomando era um caminho que Deus não aprovava. E por isso a história de Manassés nos ensina um segundo ponto, e esse também muito importante, que a desobediência, ela não é tolerada por Deus. A desobediência, ela não é tolerada por Deus. Versículo de número 6, nós lemos da seguinte maneira, que Manassés ele tem um caminho difícil, ele tem um caminho que é o mesmo das nações gentis que estavam ao lado de Israel, e até pior do que muitas delas. Ele diz que Manassés queimou seus filhos como oferta no vale de Himom, que ele adivinhava pelas nuvens, que ele procurava necromantes, feiticeiras, que ele tratava com esses, e que ele prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E aí versículo de número 10, nós lemos da seguinte maneira, falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais precederam Manassés com ganchos. Interessante, porque o texto não é tão claro nessa tradução que temos, mas na tradução da NVI você vai ver que são ganchos que são colocados na carne, na orelha, no nariz, como era comum aos escravos daquele tempo. E ele foi levado cativo por aquele povo. As atitudes, queridos, que nós vemos daquele homem, elas são uma afronta ao Deus que estabeleceu o caminho que ele desejava que o seu povo viesse a perseguir. Mas o fato é que Manassés, queridos, ele escolhe e ele opta por seguir os seus próprios caminhos. E ele opta por fazer aquilo que agradava ao seu coração, muito embora ele tivesse visto o exemplo do seu pai, da própria nação que servia ao Senhor, ao se relacionar com os povos que eram vizinhos, ele começou a trazer para dentro do povo de Israel os costumes daqueles povos. E aqueles povos que eram vizinhos a Israel, eles praticavam atos que eram contrários à vontade do Senhor. Eles adoravam diversos ídolos, eles tinham não apenas um Deus, mas diversos. Era comum naquele tempo adorar divindades como sol, como lua. Era comum naquele tempo adorar divindades que falavam acerca da colheita e tantos outros elementos como nós bem conhecemos na história. Aquilo agradava Manassés. E ele trouxe
tudo aquilo para dentro do povo de Judá. Ele trouxe aquela adoração pagã para dentro, no meio do povo. Ele construiu templos, ele construiu altares. Mais do que isso, o texto nos diz que ele levou esses altares para dentro do tabernáculo, para dentro do templo do Senhor, os colocou ali, e ali também ele maculou a adoração ao Senhor. E às vezes a gente olha, não é, para aquela atitude de pecado e de uma desobediência tão deliberada diante do Senhor, e nós podemos pensar que Deus ele é tolerante com relação a essas coisas. Afinal de contas, Ele é amor, Ele é misericordioso. Afinal de contas, nós podemos tomar as nossas próprias escolhas e escolher uma direção contrária àquilo que Deus propôs para as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor, ela é muito também evidente em dizer que ao escolher um caminho contrário ao Senhor, também escolhemos as consequências naturais desse caminho. E Deus não tolera o pecado. É interessante porque demorou até muito, porque a taça da cólera do Senhor demorou a se encher, porque Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele aguardou, Ele suportou, mas chegou o tempo que aquelas afrontas que aquele homem levou diante do Senhor, elas encheram a ira do Senhor, e Deus trouxe sobre eles consequências. E aqui sim, queridos, é algo que a gente precisa realmente compreender. Por mais que a gente às vezes pense assim, poxa, eu vou escolher um caminho que não é aquele que Deus deseja para a minha vida. Tudo bem, podemos sim escolher esses caminhos, mas não podemos imaginar que eles não terão consequências, que eles não terão prejuízos e que Deus não pesará a mão sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz que Deus quer se relacionar, quer um relacionamento amoroso, quer cuidar de nós, mas da mesma maneira Ele não tolera aquilo que está errado diante dos seus olhos, aquilo que está sendo feito e que é uma afronta a Ele. Isso é retirado da presença do Senhor e de uma certa maneira, de uma forma, por vezes, bastante dolorosa. E é isso que o texto trata de nos ensinar. Por vezes a gente tem dificuldade, né, queridos, de imaginar que Deus ele castiga e que Ele é intolerante com as nossas falhas, mas Ele é. Ele só é um pouco mais longânimo, até mais do que nós mesmos. Mas Deus ele também estende a mão para promover o castigo, e isso aconteceu na vida de Manassés e aconteceu na vida de todo aquele povo. Eles perderam a sua liberdade, perderam o espaço que eles tinham naquele lugar onde tinham suas casas construídas, o seu povo edificado, e eles sofreram consequências que se arrastaram por anos a seguir. E nós também devemos compreender essas coisas. Precisamos reconhecer, queridos, que não é possível nós misturarmos um comportamento cristão com uma vida absolutamente contrária àquilo que Deus deseja para nós e imaginarmos que da mesma maneira Deus haverá de nos abençoar. Temos um comportamento estranho à palavra do Senhor e ainda assim imaginarmos que Deus será tolerante com essas coisas. Há uns anos atrás, eu lembro quando a igreja começou a expandir no neopentecostalismo, e a gente frequentava algumas igrejas, e o pessoal vendia alguns amuletos na porta da igreja. E era um negócio que eu achava muito estranho, né? Porque o pessoal vendia a Arca da Aliança, vendia um cálicezinho que você tomava lá e resolvia seus problemas, né? Santificava uma água, e assim nós vemos muitas coisas estranhas à palavra do Senhor que aconteceram dentro da igreja. E a gente pensa assim, poxa, mas o que é isso? Será que Deus castigaria? Porque afinal de contas está pregando a palavra de Deus. Já ouvi muitos dizendo assim, não, mas está fazendo errado ali, mas assim, com um objetivo bom no final. Essas coisas estranhas, a vontade de Deus, jamais serão aceitas por Ele, queridos. Nós precisamos compreender que jamais a desobediência a Deus será tolerada por Ele. Isso nos leva à terceira lição que a história de Manassés nos ensina, que as nossas ações, elas têm repercussão na vida dos outros. Presta bem atenção, o versículo de número 9 diz assim: Manassés fez errar a Judá, os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram o pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Chama atenção, queridos, porque a gente pensa que o nosso erro só tem a ver com a gente mesmo, né?
Mas não é assim. Não é verdade. E a gente vê isso no exemplo de Manassés. Manassés foi um rei, ele tinha uma grande importância, e os seus atos também tinham repercussão na vida das outras pessoas. Porque ele começou a ter atos de desobediência, outras pessoas seguiram o exemplo dele. E ele estabeleceu os altares, ele influenciou as pessoas, muitos seguiram seu exemplo, e a palavra de Deus diz que por causa de Manassés, toda uma nação foi influenciada no caminho ruim. E mais do que isso, a consequência do ato de Manassés também foi sobre toda a nação. Se você volta um pouquinho em sua Bíblia, lá em 2 Reis, capítulo 21, a gente tem a narrativa também do reinado de Manassés, e a gente tem um pouquinho sobre como foi o juízo que Deus estava preparando para que ocorresse a nação de Judá. 2 Reis, capítulo de número 21. Diz assim no versículo, quem está abrindo aí a sua Bíblia, versículo de número 12. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eis que hei de trazer tais males sobre Jerusalém e Judá, que todo o que os ouvir, tinirão ambos os ouvidos. Estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. Eliminarei Jerusalém como quem elimina a sujeira de um prato. Elimina e o emboca. Abandonarei o resto da minha herança, entregá-lo-ei nas mãos dos seus inimigos, servirá de presa, de despojo para os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal perante mim e me provocaram a ira. As consequências que Manassés trouxe foi sobre toda a nação. Quando Judá foi levado cativo à Babilônia, foram os ímpios, mas também foram os justos. Não é à toa que você vê lá Daniel e seus amigos levados para o cativeiro da Babilônia. Queridos, quando nós reconhecidamente fazemos algo que é ruim, as pessoas que estão ao nosso redor também sofrem as consequências dos nossos atos. E é importante nós compreendermos, elas não serão responsabilizadas, mas elas sofrerão dano. Assim, quando nós temos um governo ruim, as pessoas que estão debaixo desse governo também sofrem o dano. Quando você tem uma vida deliberada, distante de Deus, uma vida que não vai no caminho do Senhor, também você será prejudicado por causa disso. Quando eu entrei no serviço, há muitos anos atrás, não tinha telefone celular, né? Aí a gente trabalhava e tinha telefone fixo, né? O telefone fixo era o que resolvia tudo. E aí tinha um telefone lá na empresa, e ele era muito mal usado. Tinha um rapaz que de vez em quando ele pegava o telefone lá e ele ligava para tudo que é coisa. Até disse que amizade e essas outras coisas que vocês devem se lembrar aí do tempo passado. E aí um dia a empresa resolveu cortar o telefone. Ela falou assim, olha, vamos cortar porque não tem como controlar. E aí nós tínhamos um total de 24 funcionários e por causa de uma pessoa todo mundo perdeu o acesso ao telefone que era de uso da empresa e também de uso para às vezes você atender alguma necessidade sua particular. Um exemplo bem simples, né? Mas um exemplo que reflete muito o que nós vemos com relação aos nossos erros e como eles têm influência direta na vida das pessoas que nos cercam. Manassés foi alguém, queridos, que pôde compreender isso. E isso serve muito para nós como igreja. Por vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, no meio do povo de Deus, nós temos atitudes que desagradam ao Senhor, e imaginamos que os nossos atos só têm a ver conosco mesmo. E por causa de atos errados no meio do povo de Deus, a igreja sofre, o povo de Deus sofre. Nós somos alvos da ira do Senhor e também sofremos a punição por causa desses pecados. Isso nos leva à quarta e à última lição. O juízo tem um papel redentivo para os filhos de Deus. Muito embora, queridos, não seja o desejo do Senhor castigar, porque também não é o desejo dele que nós venhamos a ter um caminho de desobediência, quando ele faz com a intenção favorável à vida daqueles que têm um caminho de desobediência diante do Senhor. Versículo de número 13, olha lá que interessante. Fez uma oração, quem? Manassés, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, a seu reino. Então,
reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. C.S. Lewis tinha uma frase que ela até hoje é muito famosa, ela diz que o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Queridos, por vezes, na nossa caminhada, jamais aprenderemos se não for pelo caminho do sofrimento, da dor e das lutas. E se for necessário, o Senhor haverá de fazer isso para que tenhamos a redenção do nosso caminho, que notoriamente é um caminho errado. Manassés, ele teve oportunidades, ele foi advertido pelos profetas, ele conhecia a palavra do Senhor pelo testemunho dos seus pais, pelo aquilo que ele pôde aprender no meio do seu povo, mas ele perseguiu o caminho errado. E ao final desse caminho errado, foi necessário ao Senhor trazer sobre ele castigo, juízo, o peso das suas mãos. Mas lembrem-se, queridos, todo esse juízo da parte de Deus, ainda assim era de um Deus amoroso. Ainda assim era de um Deus que queria trazer o seu filho de volta para o caminho acertado. No final da caminhada daquele homem que levou toda uma nação ao pecado. Diz que quando ele orou ao Senhor, Deus o perdoou, o devolveu ao seu povo, restaurou a oportunidade dele de conduzir a sua caminhada adiante. Se você olhar no verso de número 14, diz que depois disso, Manassés ele edificou um muro na cidade. Diz que no versículo de número 15, ele tirou fora os deuses estranhos e os ídolos da casa do Senhor. Diz que ele lançou fora da cidade todas as coisas equivocadas, erradas, que ele havia conduzido todo aquele povo a fazer. Porque a dor que foi promovida na vida dele foi suficiente para ele compreender que aquele Deus a quem ele havia conhecido tinha um objetivo na vida dele, de que ele pudesse seguir no caminho acertado e isso produzisse um efeito positivo na sua vida. Eu sempre, quando penso acerca da disciplina de Deus, eu lembro dos meus próprios filhos. A Júlia, quando ela era pequenininha, lá para os seus 2 aninhos de idade, ela tinha um dedinho curioso. E aí, de vez em quando, todos os buraquinhos que tinha nas tomadas assim em casa, e ela colocava o dedinho. E eu nunca pus protetor, porque o Daniel não fazia isso. Aí eu comprei o protetor, ela tirava ele com a unha. Aí um dia, a gente brigava, a gente falava, não cheguei a disciplinar com a vara, mas um dia eu cheguei em casa e ela estava com o garfo enfiando na tomada. Aí o que a gente faz, gente? Eu vi um videozinho esses dias circulando na internet, talvez você também tenha visto, que a mulher mostra o cinto, mostra a vara, mostra o chinelo, e o filho fala que não conhece nenhum. Lá em casa conhece. Por quê? Porque por vezes é necessário. Porque às vezes, queridos, o castigo físico, ele é a última consequência numa etapa onde você já passou por todos os outros, e é necessário que, através da consequência física, você evite um dano maior para a vida daquele a quem você ama. A Júlia levou uns tapinhas, mas ela não pôs mais o garfo na tomada. O dedo ela ainda tentou. Ela é insistente. E às vezes Deus precisa e faz o mesmo conosco. Porque nós, queridos, também na nossa caminhada, por vezes somos deliberadamente insistentes no nosso erro. E aí, queridos, não adianta, ninguém vai poder chegar diante do tribunal do Senhor e dizer que não ouviu, porque de fato ouvimos. Isso chega para nós todos os dias. Manassés, ele ouviu da parte de Deus, os profetas falaram, estiveram na presença dele, a palavra do Senhor estava diante dele, ele a conhecia, ele ouviu certamente dos seus pais, mas ele negligenciou todas as vezes que essa palavra chegou até ele. E por isso Deus precisou falar com ele, através do caminho do sofrimento. Eu gostaria de caminhar aqui para a conclusão, lembrando aquilo que eu disse lá no início, que é terrível o caminho que leva a juízo, da parte de Deus para conosco. Mas é um caminho que às vezes a gente persiste nele. Manassés seguiu nesse caminho por muitos anos na sua caminhada. Ele trouxe prejuízos para si, ele trouxe prejuízos para o povo, ele trouxe prejuízos para o caminho do Senhor no meio daquela nação. Ao passo de que ele foi comparado com as nações que não conheciam o Senhor. E isso traz uma grande reflexão para a minha vida e para a sua vida. Porque, por incrível que pareça, queridos, nós cristãos,
assim como Manassés e todo aquele povo também se declarava cristãos, por vezes temos o mesmo comportamento e relativizamos a verdade. Estamos na igreja do Senhor, dizemos ser servos do Senhor, mas temos um comportamento estranho à vontade de Deus expressa na sua palavra. A mensagem de hoje ela é um convite para a nossa reflexão. Por vezes, queridos, há a oportunidade de voltarmos atrás se em algo temos feito contrário à vontade do Senhor. De compreender que Deus tem um caminho absoluto, que nós não podemos relativizar a vontade do Senhor. Que Deus tem um caminho para eu e você seguirmos, e se não temos andado nesse caminho, a oportunidade de voltar atrás e de não precisar chegar até o caminho de juízo, ela está sendo dada a nós todas as vezes que abrimos e ouvimos a palavra do Senhor. Mas lembre-se disso, se um dia nós passarmos pelo caminho de sofrimento, de juízo e de dificuldades, lembremos que também o Senhor o faz, porque Ele nos ama. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.